Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. As crianças podem subir. Você está recebendo aí dos nossos obreiros adolescentes? Vamos glorificar o Senhor pela vida desses adolescentes aí, amém? Glória a Deus. Você está recebendo um informativo sobre a nossa campanha, posso falar assim? Pela direção semestral que Deus nos deu, amém? Maio e junho. Bimestral. Vamos ler o texto. Só recebe aí, depois a gente vai falando durante a mensagem, ok? Receba, por favor. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 14, diz assim. Êxodo 12, do 1 ao 14. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua gordura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão. Comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses no Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quanto eu ferir a terra no Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levado desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, e nenhuma obra se farás nele, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Nós, orando ao Senhor, clamando ao Senhor por uma direção sobre a nossa casa, Deus falou conosco sobre estarmos nesse bimestre orando de uma forma diferenciada. Digo diferenciada porque eu acredito de verdade que você não é daqueles que desistem de orar pela sua família, ainda que diante dos seus olhos esteja uma situação completamente diferente da que você gostaria de acreditar. Nós não podemos desistir da nossa casa. Nós não podemos abrir mão
de que o Espírito de Deus tem poder para invadir a nossa casa e trazer filhos de volta, filhas de volta, converter corações de maridos, de esposa. Nós não podemos abrir mão de uma promessa de Deus. A sua casa é uma promessa de Deus. Diga comigo, a minha casa é uma promessa de Deus. Não, diga mais forte, diga, a minha casa é uma promessa de Deus. Será que isso é uma verdade para você? Será que isso faz parte da visão que Deus te deu a respeito daquilo que Ele vai fazer na sua vida? Por que é mais fácil nós acreditarmos que Deus pode nos abençoar financeiramente? Por que a gente acha que é mais fácil que Deus pode nos abençoar profissionalmente? Mas quando nós nos deparamos em ver uma promessa se cumprindo dentro da nossa casa, a gente diz, não, isso não é muito fácil. Ou algumas vezes isso é quase que impossível. Nós esquecemos de uma promessa que Deus disse a Abraão, lá no começo de tudo: Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Será que a sua família faz parte desse todas as famílias da terra? Então a sua família é uma família abençoada. A sua família é uma família de Deus. A grande diferença bíblica é que existe uma diferença poderosa entre viver em família e viver em família debaixo do sangue. Essa é a diferença. A diferença é se eu tenho uma família normal ou se eu tenho uma família que está guardada debaixo do sangue do Cordeiro. É sobre isso que Deus tem nos chamado a atenção. Sobre nós profetizarmos, sobre nós orarmos, sobre nós crermos. A Bíblia fala que o poder da oração não está quando ela apenas sai, mas quando a gente crê naquilo que a gente ora. Se pedirdes crendo em seu coração, sem duvidar, até as coisas impossíveis se tornam possíveis. Muitas das vezes, Gerson, nós oramos sem crer. Oramos por orar. Oramos por uma mecânica. Mas a Bíblia diz, se crermos sem duvidar no nosso coração, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e até as coisas impossíveis se tornam possíveis. No livro de Êxodo que nós acabamos de ler, Deus está estabelecendo um marco espiritual. Qual é o marco espiritual? O livramento, ele não viria por força. O livramento não viria por mérito. O livramento viria pelo sangue do Cordeiro. Nós falamos isso na ceia anterior, na ceia de abril, falamos na ceia da Páscoa sobre esse momento. Mas eu preciso repetir um pouco do que nós falamos para que nós entendamos o que Deus está falando conosco nesse bimestre. Naquela noite, o destino de cada casa não estava sendo decidido pela condição financeira. Naquela noite, o destino daquela casa, ele não estava sendo decidido pela moralidade. Não. Naquela noite, o destino de cada família estava sendo decidido por uma única pergunta: há sangue nos umbrais da porta? O destino daquela família não estava se os filhos são bem-sucedidos financeiramente. O destino daquela família não estava sendo decidido pela educação que foi dada pelos pais. Não que isso não seja importante, mas naquela noite, o destino daquela família estava restrito a uma pergunta: há sangue na porta? E na ceia desse mês de maio, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Antes de continuarmos, eu preciso que você responda para si mesmo: a minha casa está debaixo do sangue do Cordeiro? Será, pastor, que a minha casa está debaixo do sangue do Cordeiro? Precisamos compartilhar de algumas coisas para encaixarmos todo o contexto dessa mensagem, dessa palavra. E a primeira coisa que você precisa entender é que o Cordeiro ele foi escolhido antes do juízo. Antes do juízo chegar,
o cordeiro havia sido escolhido. Está lá no versículo de número 3 do capítulo 12 do livro de Êxodo. Antes do juízo vir, preste atenção nisso, antes do juízo vir, Deus já havia providenciado escape. Isso aponta diretamente para Jesus. João capítulo 1, versículo de número 29 diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é um plano de última hora. Jesus já estava preparado há muito tempo para que a minha e a sua casa fossem salvas. Ele é o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. E o que é que isso tem a ver comigo e com você nessa manhã, meu irmão? O que é que isso tem a ver com essa direção que recebemos sobre família? Simples responder: Deus não quer apenas livrar indivíduos, Deus quer livrar famílias. E muitas das vezes, para livrar a família, ele primeiro precisa escolher um. Só tem eu na minha casa. Através de você a sua casa vai ser salva. A minha família foi assim, irmãos. Ninguém crente. Nós não éramos crentes. Um irmão se levanta, um irmão vai para a igreja, um irmão se batiza, um irmão começa a orar, aí a mãe se converte, depois da mãe outro irmão, depois do outro irmão um pai, depois do outro pai mais um irmão, sobrinho. Olha para o lado disso, Deus só precisa de você. Fala para ele assim: para salvar a sua família, Deus só precisa de você. Porque o plano não era salvar um indivíduo, o plano é salvar uma família. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Ele quer salvar famílias inteiras. Mas algo se faz necessário. O que, pastor? O sangue precisa ser aplicado. O sangue precisa ser aplicado. Versículo 7 diz: tomarão sangue e porão nas ombreiras. Não bastava apenas o cordeiro ser morto. Não bastava. O sangue precisava ser aplicado. E isso fala de responsabilidade espiritual. Me deixe. Hoje eu confesso a vocês, já de antemão te peço perdão. Hoje talvez eu venha confrontar um pouco mais você do que o normal de eu pregando. Mas deixa eu perguntar uma coisa: qual tem sido a sua responsabilidade espiritual com a sua casa? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua responsabilidade espiritual? Aqui não. Aqui não. Nessa igreja não. Todo mundo conhece a sua responsabilidade espiritual. Mas existem lugares que dizem assim: eu entreguei minha família na mão de Deus. Não, Deus entregou a sua família na sua mão. Já entreguei na mão de Deus. Não. Deus entregou a sua família na sua mão. Tem muita gente que quer cuidar da família dos outros, mas não quer cuidar da sua mesma. Essa responsabilidade é sua. Eu já contei isso aqui uma vez, né? Vale a pena repetir, vale a pena ver de novo. Está passando a Avenida Brasil de novo, 18 vezes. Me ouvi mais uma vez. Um jovem disse assim: pastor, meu pai bebe, meu pai bate na minha mãe. Eu falei para ele: vamos orar, vamos fazer um dia de jejum, 24 horas de jejum. Ele: vamos embora. Irmão, eu com a fome, andando no centro do calçadão de Nova Iguaçu, uma fome, um sol. Eu vendo coxinha atrás de mim, andando assim, ó. Do nada alguém pegou meu rosto e virou para dentro de uma lanchonete. Eu olhei, estava o rapaz lá lanchando. Eu falei: não é possível. É ele mesmo? E eu sou daqueles que vou para ver se é mesmo. Eu falei assim: irmão, a paz do Senhor. Meu pastor. Eu falei: a gente não estava de jejum. Ele: não aguentei. Ah, você não aguentou? Mas de quem é o pai? O pai é meu ou o pai é seu? É meu. Então vou entregar meu jejum agora também, filho. Você consegue entender que a responsabilidade da sua casa é sua? Qual é a nossa responsabilidade espiritual com a nossa casa? A Bíblia diz que o sangue
do cordeiro. O cordeiro não precisava apenas ser morto, tinha que ter o trabalho de pegar o sangue. Não, já matou o cordeiro, vamos botar comida na mesa aí, vamos embora. Não, meu irmão, se faz necessário aplicar o sangue do Senhor sobre a nossa casa. E como é que a gente faz isso hoje, pastor? Pela fé, pela confissão, pela entrega da nossa família ao Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Você crê em ato profético? Quem crê em ato profético aqui? Você crê em ato profético? Uma das nossas propostas aqui desse informativo é que durante amanhã, tu dá teu jeito, irmão, dá teu jeito amanhã. Amanhã, a partir de amanhã, 2 meses, na nossa porta vai ter um pano vermelho. Vão pensar o quê? Tô nem aí. Tô nem aí, vou botar um pano vermelho na minha porta. Quando o rapaz chegar lá para limpar o prédio, vai olhar e falar assim: ih, rapaz, trocou de religião. Não tem problema. Paninho vermelho. Se o espírito de desgraça, pobreza, ruína, miséria, escassez, enfermidade quiser passar e entrar na minha casa, ele vai ficar na porta, porque tem sangue do cordeiro nos umbrais da minha porta. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. E algumas outras coisas que não, mas isso é uma bobeirada. Irmão, me deixa eu com a minha bobeira. Deixa quem gosta dessa bobeirada aqui, não tem problema. Depois, quem sabe, você fica sentado aí ouvindo meu testemunho. Não tem problema não. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui. Mas se Deus está trazendo uma situação, creia nos seus profetas e prospera deles. Acredita, vai dar certo. Amém? Posso continuar? Outra coisa que a gente precisa entender é que a família precisava estar dentro de casa. Para que aquilo se manifestasse, para que o poder de Deus se manifestasse, para que o juízo passasse, a família precisava estar dentro de casa. Versículo 22: nenhum de vós saia de dentro da sua casa, pela porta da sua casa. Irmão, o livramento não estava na rua. O livramento não estava na rua. O livramento estava numa casa marcada pelo sangue do Cordeiro. E isso revela um princípio espiritual muito poderoso. Lugar de proteção é lugar onde se tem aliança. Lugar de proteção é lugar onde se tem aliança. Você há de concordar comigo. Estamos vivendo ataques terríveis contra a unidade familiar, sim ou não? Estou falando de política não, esquece que isso não é política não, isso é realidade. Nunca se viu tanto ataque, levantando pai contra os filhos, filhos contra pais, maridos contra esposas, esposas contra o marido. Há uma tentativa sorrateira de tirar as pessoas de dentro de casa. Eu provo isso até de forma social. Hoje se fazem uns apartamentos desse tamanho e uma área de você brincar enorme para você ficar pouco tempo dentro de casa. Antigamente as casas eram enormes, quintal, árvore, fazia balanço, bola. Ô Senhor, aí ó. Hoje é um lugar desse tamanho. Se tiver 3 na cozinha, a gente... Em compensação, o espaço social, aonde não se tem aliança, que não pensa você que você está lá no play com todo mundo, que todo mundo é fechadinho contigo, não. Estão falando de tu lá na casa deles, porque verdadeira aliança se tem dentro de casa. Lugar de proteção é onde tem aliança, é ambiente de aliança. Por isso que Deus está falando assim, ó, há livramento em permanecer em casa. E o que é que eu faço em casa, pastor? Mesa. Aonde que é esse lugar de aliança? Mesa.
No versículo de número 8 diz assim: naquela noite comerão carne. Você acha de verdade? Desculpa lhe dizer isso. E eu falo isso para você porque eu também tenho que ter cuidado. Você acha que tem comunhão com um prato na mão diante de uma TV? Você acha que tem diálogo com prato na mão diante de uma TV? Sabe o que Deus tem chamado a gente, irmãos, como igreja? Chamado a nossa atenção? Está na hora de voltar a sentar na mesa. Pastor, mas eu sou sozinho. A Bíblia diz, se você souber que alguém estava sozinho, chama para sua casa. Olha como a Bíblia é tremenda. Se a família for pequena, chama outro para cear contigo, chama outro para sentar contigo. A família não estava apenas protegida, a família estava reunida na mesa. Enquanto o juízo passava do lado de fora, a família estava junto de casa, tendo comunhão. Dentro daquela casa havia comunhão. Isso aponta para quê, pastor? Unidade familiar, alinhamento espiritual, preparação para o novo tempo. Hoje isso se conecta com Cristo. Cristo diz assim: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E onde é que ele diz isso? Na mesa. A mesa continua sendo lugar de proteção espiritual. E desculpa, irmão, desculpa, eu tenho que dizer isso para você. Eu escolhi para ser a minha referência pastoral um homem que vocês conhecem. Orem para que ele esteja aqui no nosso aniversário de 18 anos, pastor Robert Bob. Tem muita gente que não conhece o meu pastor. É um velhinho de mais de 80 anos, que eu escolhi para ser a minha referência espiritual. Sabe por quê? Porque ele vive o que o Salmo diz: estarei sentado ao redor, estarei sentado à mesa com os filhos dos meus filhos sentados ao meu redor. Pastor Robert tem filhos pastores, netos pastores, bisnetos na presença do Senhor. Porque não adianta você querer sentar na mesa dos outros se a tua casa não está sentada na mesa contigo. Eu tenho sérias dificuldades. Porque a gente quer sentar na mesa no monte, a gente quer sentar na mesa de culto de oração, a gente quer sentar na mesa de campanha, a gente quer sentar na mesa de não sei o que, mas a gente não quer sentar à mesa com os nossos filhos. E eu tenho dificuldade, muita dificuldade, de sentar para ouvir pastores e líderes que não se sentam à mesa com seus filhos. Eu tenho muita dificuldade, irmão, muita, confesso para você. Comunidade Cristã de Curitiba, pastor Miguel Piper, era um pastor da época das comunidades lá dos anos 80. Todas as vezes que nós sabíamos que o pastor Miguel Piper está pregando, uau, vai ser poderoso. É um homem de oração, um homem poderoso. Está bem velhinho. Mas eu fui fazer parte de um seminário chamado Siloé, em Curitiba. Sentado estava, e meu coração queimou quando ele disse assim: eu tive que largar a igreja, porque o meu filho mais velho, ministro de louvor, abandonou os caminhos do Senhor. E eu disse para a igreja: eu não posso pastorear a sua vida se eu não consigo pastorear a minha casa. E ele largou o pastoreado para cuidar do filho, para pastorear o filho. Depois de um ano e pouquinho, o filho voltou para a igreja. Ele estava lá e ele reassumiu o comando da igreja. Aquilo queimou meu coração, irmão. Aquilo queimou meu coração. Como é que eu posso sentar para ouvir alguém que não tem os filhos sentados à mesa? Outro dia fizeram um comentário. Eu tenho certeza que não foi um comentário jocoso, não foi um comentário maldoso. Mas quando a Manuela começou a andar, e ela começou a subir, porque as netas não podem ver a avó, que se a avó estiver aqui, quer ficar com a avó. Vovó. O dia que elas souberem de onde está o dinheiro, elas começam a dizer: vovô.
Eu digo para eles: espera, vocês vão saber quem é mais importante nessa família. E aí a Manuela aqui, vovó, e aí fizeram um comentário: ué, já quer colocar a neta no altar? Você acha que eu vou cuidar, vou criar meus filhos aonde, irmão? Você acha que eu vou criar meus netos aonde? Não é fácil ter mesa, mas tem que ter mesa. E por causa da mesa, isso não estava nem programado a palavra, mas por causa da mesa. Rominho, cadê aquele negócio que eu pedi para você colocar? Cadê a mesa de som ali? Daniel? Está aberto? Coloca aí. Misturou Gênesis, Juízes, 1 Reis. Irmãos, isso não torna a minha família melhor que a sua. O que eu quero falar para você é que se você tiver tempo de mesa, seus netos não vão cantar na boquinha da garrafa. Seus netos não vão ficar cantando música do mundo. Tem que ter mesa. Não quero, senta. Os dois estão casados, mas eles sabem que na minha casa quem manda sou eu. Senta. Quando eu tenho que falar com os dois, eu quero os dois aqui. E disse para os agregados quando chegarem: não se meta nessa parada. Vem caladinho e fica caladinho aí. Sabe por quê? Porque eu não quero amanhã dizer: Senhor, o que houve? E Deus vai dizer assim: te dei mesa para sentar e você não quis. Preferiu sentar em mesa de culto, preferiu sentar em mesa disso e mesa daquilo. Crie memórias afetivas espirituais com a sua família. O anjo da morte não entra onde tem sangue, irmão. A Bíblia diz que quando o anjo da morte olhar para casa, quando ele olhar para o sangue, ele vai passar. Juízo não se negociava. O juízo reconhecia o sangue. Não era sobre quem estava dentro, era sobre o que estava na casa. Aqui está a revelação central dessa mensagem. O sangue fala mais alto do que qualquer pecado. O sangue fala mais alto do que qualquer acusação. O sangue fala mais alto do que qualquer que tenha sido o seu passado. O sangue do Senhor. A sua família precisa ser o foco principal. A sua família precisa ser o seu alvo. Ah não, pastor, eu gostaria de ter nascido numa outra família. Você nasceu na família certa. Você foi alcançado na hora certa, para que toda a sua casa possa ser alcançado pelo poder do Evangelho. Tudo em Êxodo aponta para Jesus. Um cordeiro sem defeito, o sangue nas portas, a proteção da casa. Na cruz Jesus não apenas morreu, na cruz Jesus estabeleceu uma cobertura eterna. Naquela noite no Egito haviam dois tipos de casa: uma casa com sangue e uma casa sem sangue. A sua casa tem o sangue do cordeiro? Hoje não é diferente. A pergunta não é se a sua família é perfeita, irmãos.
A pergunta é: na sua casa tem o sangue? Não tem ninguém com família perfeita aqui. Ninguém. Família é família, papai, mamãe, titia. Todo mundo tem um primo chato. Todo mundo tem um cunhado chato. Outro dia eu preguei uma palavra, falei sobre o cunhado. Meu cunhado mandou uma mensagem assim: só não dou 10 na palavra porque falou do cunhado. Aí eu falei: ganhei 10, porque se tocou no coração dele eu consegui. Ninguém aqui tem uma família perfeita, irmãos. Todos nós somos imperfeitos. Mas a pergunta não é se a sua família é perfeita. A pergunta é: a sua casa tem o sangue? Essa é a pergunta. A sua casa está debaixo do sangue do Cordeiro? Nós estamos aqui 21 dias de jejum. Qual é a nossa proposta, pastor? Fazer jejum pela nossa casa, fazer jejum pela nossa família, colocar lá a fita vermelha na nossa porta. Que isso, pastor? É isso. Fazer da nossa casa um altar. Convide os seus filhos, convide a sua família, convide vizinhos para um culto familiar. Pastor, não falo com nenhum dos meus vizinhos. O problema não está nos vizinhos. O problema não está nos vizinhos, não. Eu te provo isso. Quando construímos a obra aqui, o vizinho da direita me detestava, o da esquerda me odiava, o da frente me crucificava. Hoje não vivem sem falar comigo. O da esquerda falou assim: pastor, a casa quando eu vender é sua. Falei: aleluia. Eu já estou imaginando abrir essas paredes aqui e vir para o lado aqui, ó. Ora para eu não morrer. O da frente falava mal de mim para todo mundo. Toda a rua fala assim: quem diria, hein? O cara falava mal de tu, é tu que eu dou comida, eu pago conta, eu que cuido, eu que levo para o médico. Quando está morrendo, vem aqui me chamar. O da esquerda: pastor, o senhor é uma benção. E olha que o quarto dele é colado nessa parede aqui. Quando o baixista toca, treme tudo ali, ó. Eu brinquei com ele, falei assim: você não precisa comprar aquela cama que o colchão treme. Na hora do culto, na hora que tremer aqui, o chão vai tremendo e você... Fora todos os outros que já até falaram assim: pastor, vamos botar o teu nome na rua. Rua vai deixar de ser Hipólito da Costa, vai se chamar Rua Pastor Márcio Rocha. Falei: não quero, porque só fazem isso no Brasil quando o cara morre. Não quero morrer agora. Chame teus vizinhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você precisasse de uma botija vazia, teus vizinhos te dariam? Quais são os nossos alvos para essa campanha, pastor? Deus vai visitar a minha casa. Diga comigo: Deus vai visitar a minha casa. Mais uma vez, diga: Deus vai visitar a minha casa. E sabe quais serão as 7 áreas que Deus vai visitar? Ei, aqui, você vai aplaudir já, peraí. Sabe quais são as 7 áreas que Deus vai visitar na sua casa? Primeira, espiritual, vai ter salvação na sua casa. Em 60 dias alguém na sua casa será salvo. Levanta a tua mão e vai tomando posse. Em 60 dias alguém da sua casa será salvo. Segunda área, emocional. Deus vai trazer equilíbrio às suas emoções. Terceira área que Deus vai alcançar, financeira. Quarta área, relacionamento familiar. Se prepare para voltar a falar com aquele primo, aquela prima, aquele irmão que há muito tempo você não fala. Deus vai restaurar a saúde. Deus vai restaurar o seu ministério. E Deus vai restaurar a sua área profissional. 60 dias, responsabilidade espiritual. Deus fazendo um milagre na sua casa. Em um dos nossos cultos você vai testemunhar. Ou na terça-feira de consagração, ou na quarta-feira
da manifestação de Deus? Ou no domingo pela manhã ou no domingo à noite? Culto dos homens, culto das mulheres, culto das crianças. Teus filhos vão ter testemunho. Teus filhos vão ter testemunhos. E quando você vier para o culto, traga um vizinho. Irmãos, se tem alguém que quer que alguma coisa na sua vida seja abençoada, é família. Se você chegar para o seu vizinho, a gente está tendo um culto da família lá, vamos orar pela sua família. Ele vem. Ele vem. Todos nós conhecemos alguém que precisa. Você vem à igreja, pô, ora lá pelo meu pai, ora lá pela minha mãe, ora lá pelo meu irmão. Ele vem. Nós estamos tendo aí 2 meses de culto só falando sobre a família. Todas as ministrações nesse bimestre será sobre família. Pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua casa. Convide seus vizinhos, creia em milagres, porque Deus fará grandes coisas na sua casa. No informativo tem seus alvos pessoais aqui, ó. Você vai escrever e todo dia você vai orar por eles. Amém? Eu vou terminar, os músicos podem vir. Hoje é uma manhã onde você precisa tomar uma decisão. Colocar a sua casa debaixo do sangue de Jesus. Primeira coisa que você precisa decidir: eu preciso colocar a minha casa debaixo do sangue de Jesus. Segunda coisa, eu preciso restaurar o meu altar familiar. Eu sei que é difícil fazer um culto em casa, irmão, mas não é mais difícil do que fazer um churrasco. Terceira coisa que você precisa orar: trazer a minha família de volta para a mesa. Semana tem 7 dias. Se pelo menos você fizer uma mesa bonita, as mulheres tirar aquela louça que você só usa para convidados especiais, faz de conta que eu vou lá. Quando o maridão chegar, ele vai olhar assim e vai falar assim: o que é que tu quer? Usa aquela louça guardada, aquela taça guardada, aquele paninho de prato guardado. Faz aquela comida gostosa, com amor. Pastor, quem cozinha é ele. Ele cozinha, então não tem problema com isso. Traz a mesa de volta. E quando vocês estiverem juntos, declare: esta casa pertence ao Senhor.